Deus nos abençoe, nos guarde nesse momento. Então, queremos meditar as palavras do Santo Evangelho e também meditar algo muito importante que alguns de nós aqui somos, é ser pais. Hoje é um dia muito especial exatamente pelo fato de nós comemorarmos o Dia dos Pais. E nós queremos deixar a todos aqueles que nós ainda não conseguimos, feliz Dia dos Pais. Esse dia então possa ser um dia de muita reflexão em torno da Palavra de Deus e também em torno do significado do papel que nós exercemos aqui nesse mundo como pais. Ser pai é um desafio gigantesco. Na verdade, nós nunca estamos preparados para ser pais. Quando nós nos tornamos pais, e já somos pais há alguns anos, nós olhamos para trás da nossa trajetória de vida e pensamos assim: se eu pudesse voltar para o tempo, eu gostaria de ter feito diferente. Se eu pudesse voltar lá atrás, quantas e quantas coisas que eu fiz, não deveria ter feito isso. Quantas coisas que eu não fiz e eu penso, poxa, eu deveria ter feito isso. E no fundo nós nos deparamos com a grande realidade: nós nunca estamos prontos para ser pais. E isso acontece porque nós somos o que somos: seres falhos, seres limitados, seres que lutam entre duas realidades, que é a realidade de servir a Deus, ou então a realidade de servir a sua própria carne. É essa condição que nós nos encontramos, de uma luta interior entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade. E isso resulta então nas nossas dificuldades de sermos pais. Mas antes de nós meditarmos então nesse texto do Evangelho, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno recorte de um vídeo. Ele é um filme que foi lançado, isso, se não me memória, em 2006. Ele é um filme que somos todos diferentes. Inclusive a juventude já assistiu junto comigo, alguns jovens assistiram juntos. E ele conta, na verdade, a história de um menino que sofreu de um problema de dislexia e a forma como seu pai o tratou durante muito tempo sem ter realmente conhecimento do que era que o seu filho então enfrentava, até que um dia então, através de um professor na escola, Deus o abençoou de forma que ele pudesse perceber o grande propósito que Deus havia colocado nas mãos dele. Eu quero compartilhar com vocês então um pequeno trecho desse filme. Quem quiser assistir o filme por todo, vale a pena assistir. Está aí uma boa recomendação para quem quiser assistir o filme, que vale a pena. O filme Somos Todos Diferentes. O pai está em falha, na verdade, com o seu filho. Muitas vezes nós, como pais, nós sempre pensamos que os filhos estão em falta com nós. Às vezes nós não temos a humildade de parar, de refletir, quanto muitas vezes nós, como pais, estamos em falhas com os nossos filhos. E o texto ele nos faz refletir exatamente sobre essa realidade. E estamos em falha porque somos realmente pessoas limitadas, pessoas que estão sob um jugo muito constante da força do pecado em nós. Outra vez eu recebi uma pessoa que veio conversar comigo e disse assim: pastor, eu não consigo sentir amor pelo papai. E ele, então, depois de conversando, nós percebemos que havia toda uma história forte de falta de afeto de infância, falta de companheirismo, falta de amor por parte do pai, que fez com que o seu filho então não conseguisse ter no seu coração o despertar do amor para com a figura paterna. Quando nós refletimos no sentido de ser pai, nós não podemos nos esquecer que é Deus que nos dá a honra de poder ser chamados por um título que só pertence a Ele. E o contexto do texto do Evangelho que nós lemos hoje é exatamente o contexto da oração do Pai Nosso. Quando o evangelista Lucas refere-se a esse texto dizendo que nós deveríamos nos preocupar primeiro com o reino de Deus e não nos preocupar com as coisas
que são básicas para a nossa vida, pois a vida é muito mais importante que as coisas que nós necessitamos, ele está falando exatamente dentro do contexto do Pai Nosso. Ele está falando exatamente dentro do contexto da oração, que outrora inclusive eu me referi a ela dizendo que ela é por excelência a oração do reino de Deus. A oração onde nós dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma oração onde Deus nos chama, nos convoca, nos provoca a buscar o reino de Deus. E Lutero diz que ele só vem através da palavra de Deus e sacramentos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos o que significa vir o seu reino, é que a vontade de Deus seja feita, não só lá onde todas as coisas são perfeitas, mas que a vontade de Deus possa se fazer dentro das nossas vidas. Que nós possamos submeter esse velho homem que existe em nós a uma vontade soberana que quer que nós possamos viver em harmonia, em amor, em comunhão. Um pai, para conseguir ser um pai, ele precisa primeiro olhar para o amor do nosso Pai Celeste, olhar para o amor que Deus despediu a cada um de nós, o amor que Deus deu a cada um de nós, um amor sem esforço, aliás, sem medida nenhuma, mas um amor incondicional, um amor que nos ama independente de qualquer coisa. O segredo para nós ajustarmos o nosso papel como pai, para podermos perdoar também e viver uma vida em paz com aquela imagem talvez que cada um de nós tenha carregado do seu pai, é o grande segredo que o nosso Pai Celestial nos dá, que é o perdão. É o perdão e a busca do seu reino, dia após dia, fazendo com que esse reino venha se manifestar em cada um de nós, em gestos de amor, em gestos de carinho e de perdão, que façam com que todo o seu povo possa viver uma vida em conformidade com o reino de Deus, aonde a vontade de Deus se faz. Deus nos dá uma nobre tarefa sobre esse mundo, a tarefa de ser pais, a tarefa de cuidar daqueles filhos que Deus coloca em nossas mãos. O desafio foi lançado e nós estamos dentro desse campo de batalhas, lutando contra a nossa vontade, lutando a favor da vontade do nosso Pai Celestial. Talvez alguém pense: pastor, mas eu olhando para trás eu penso quanta coisa eu precisava ter feito diferente. Ainda existe um dia chamado hoje, em que essas coisas diferentes agora podem começar a acontecer. E Deus, Ele nos chama exatamente para isso, fazer com que essas coisas que precisavam ter acontecido comecem a acontecer. E não pensemos mais no passado, mas pensemos num presente e num futuro que é de vir junto com esses filhos, aonde nós seremos, na verdade, reflexos do amor de Deus. Pois aquilo que um filho pensa de Deus é moldado já na infância dele a partir daquilo que ele viu do seu pai. A figura que ele vai ter de Deus como pai é a partir da figura que ele tem do seu pai terrestre. É por isso que Deus muitas vezes chama os filhos a honrar pai e mãe. É por isso que muitas vezes Deus chama os pais a amarem os seus filhos, porque é através dessas relações que nós conseguimos compreender aonde o amor de Deus se manifesta. Um pai que cuida. O texto de hoje, no fundo, ele está falando exatamente disso. É o contexto da oração do Pai Nosso. Jesus nos chama, nos provoca a pensar não nas coisas que são básicas e necessárias para esse mundo, mas pensarmos muito mais na vida, naquilo que é mais importante. Por quê? Porque o Pai de vocês cuida de tudo aquilo que é necessário para a vida de cada um de vocês. Não sejam como os gentios, como Jesus diz, que ficam se preocupando com essas coisas materiais, mas percebam que Deus, que é o mesmo que cuida dos lírios do campo, aquele mesmo que cuida dos abutres, os corvos e os outros pássaros, Ele sabe que vocês têm muito mais valor para eles do que essas outras coisas. E vocês precisam descansar nisso, assim como o salmista Davi falava: nós descansamos em Ti, nós confiamos em Ti, porque nós sabemos que Tu és santo, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque Tu és nosso pastor. Assim como o salmista fala no Salmo 23,
E outro dia eu vendo o pastor recitando esse salmo, e ele disse assim: quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o que ele está querendo dizer com isso é que o Senhor é o meu pastor, e isso me basta. Deus é o meu pastor, Ele é o nosso pastor, isso me basta. O resto tudo Ele irá providenciar, o resto tudo Ele nos dará força para providenciarmos. Buscar o reino de Deus, aonde a vontade de Deus se cumpre, aonde a vontade de Deus se manifesta, aonde nós suprimimos o nosso eu em prol da vontade de Deus, que é soberana e sabe aquilo que é melhor para a vida de todos nós. Deus nos chama a ser pais, pais que cuidam, pessoas que se amam. E o reflexo de Deus sobre a vida das crianças é o reflexo que nós, como pais, estaremos transmitindo. Existe uma história contada a respeito dos índios Cherokees, aqui das Américas, que esses índios, quando os seus filhos atingem a idade de passar para a fase de adultos, eles têm um ritual tanto quanto estranho, mas eles pegam a criança, levam a criança para uma região desértica, no alto de uma montanha, e essa criança precisa passar a noite inteira com os olhos vendados no escuro, sem saber exatamente aonde ele está. Ele precisa enfrentar o desconhecido. E quando ele volta dessa experiência, ele não pode contar essa experiência para ninguém, nem para seus colegas, porque os seus colegas também passarão por ela. Este é o ritual de passagem da fase da infância para a fase adulta entre os índios Cherokees. Mas o que mais surpreende nessa história é que quando o menino passa a noite, no encerrar da noite, que chega o momento então que suas vendas serão tiradas dos olhos, o que ele se depara é exatamente com o seu pai. O pai passa a noite inteira cuidando do filho. Sem que o filho perceba, o seu pai está ali a noite inteira para proteger ele exatamente de todos os perigos que podem se levantar. E o texto de hoje, ele nos provoca a exatamente, mesmo no não perceber, mesmo que talvez os nossos olhos estejam vendados, que nós possamos parar e perceber que Deus cuida de tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Que Deus cuida de tudo aquilo que nós precisamos. Por mais que o desafio seja obscuro, por mais que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, por mais que os nossos olhos não enxerguem solução, Deus, Ele cuida de tudo aquilo que é necessário e nós não precisamos ficar preocupados com isso. Ele está ao nosso lado sempre, nos protegendo. E é nele que nós devemos colocar então a nossa confiança, porque Ele cuida de nós. Busquem o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas todas serão acrescentadas. E nós encerramos este momento de reflexão mostrando exatamente o que significa ser um exemplo de pai para filho e de luz de Deus para as nossas crianças. Fica então a nossa homenagem ao Dia dos Pais. E aí a grande mensagem então, temos um pai que cuida, que Deus dia após dia então nos provoque a olhar para os nossos filhos e perceber o quanto eles depositam a confiança da sua vida em nós. Eles não se preocupam com o pão, eles não se preocupam com a comida, eles não se preocupam com a bebida, porque eles confiam em vocês, pais. E nós somos então convocados a confiar no nosso Pai. Fica aí a homenagem para os pais presentes, aqueles que serão pais, e também uma lembrança dos pais que já partiram. Que Deus nos abençoe. Amém.